Então tá aqui, o que a gente vai fazer hoje é um prato bem simples, rápido, por isso que o arroz já tá ali no ponto. Eu deixei ele aqui já tá aqui bem baixinho, tá? Vai ser um arroz com amêndoas, eu vou triturei as amêndoas, vou botar no fogo. E aí uma observação importante sobre as amêndoas. A amêndoa ela tem que estar bem torrada, agora ela não pode passar do ponto, porque senão ela perde muito gosto. Não vou comparar com alho, mas o alho é aquela mesma coisa, né? Tem gente que vai cozinhar com alho e esquece que a temperatura no alho ela fica muito rápido. E quanto mais o alho deixa de ser translúcido para ficar mais escuro, inclusive preto, ele vai fazendo mal à nossa digestão, inclusive. Então o alho é a coisa que a gente coloca para saborizar e tem que tirar para que ele não perca. A amêndoa do mesmo jeito, se a gente deixar passar do ponto vai ficar ruim. Então qual é a ideia com as amêndoas? A gente vai colocar ela direto no fogo, sem manteiga, sem nada. Quando ela começar a sentir, sair o cheiro, a gente começar a sentir o cheiro dela, aí a gente bota um pouquinho de manteiga para ela ficar bem no ponto, e aí é o momento certo da gente misturar com arroz, que ele já está pronto, e aí a gente deixa o nosso arroz de amêndoas, que é a base, né, o carboidrato que eu vou usar com a proteína. A proteína de hoje eu ia fazer com robalo, de fato eu prefiro o sabor do robalo, mas eu percebi que a pescada amarela ela vai harmonizar melhor com aquilo que eu estou produzindo aqui. Seja porque eu já vou usar manteiga necessariamente nos meus aspargos, porque eu não vou colocar no vapor, poderia ter a opção de colocar os legumes no vapor, mas eu não tenho interesse em colocar no vapor, porque o sabor pode, inclusive, influenciar um no outro. Então a minha intenção é botar um pouco salteado na manteiga, bem rápido, os aspargos, porque ele é muito rápido. Você em casa pode acrescentar outros tipos de ingredientes dentro desse legume. Aquela cebolinha o quê? Cenourinha pequena, também pode fazer isso. Você também pode colocar abobrinha, enfim, compete ao que você quer. Eu preferi, como aqui já está muito cheio, eu preferi usar apenas os aspargos para ser o complemento do prato. E aí, da mesma forma, preferi pegar ervilhas. É bom lembrar que essa ervilha aqui, ela é in natura. Tá? É uma ervilha que eu consegui encontrar. Aqui em Brasília a gente tem uma certa facilidade de ingredientes, não estou dizendo que em todo canto se consiga. Mas também funciona bem aquelas ervilhas de saquinho, congelado, que eu acredito que é melhor, inclusive, do que as ervilhas em lata. Em lata tem muito sódio, enfim, eu desconfio muito de tudo que é em lata. Para se conservar em lata, a gente já tem a noção de que conservou, sabe por quê? Por conta da questão de você ter que colocar muitos produtos químicos para que dure aquele tempo todinho dentro daquele prazo de validade. Da mesma forma, escolhi o creme de leite, que é também fresco, diferentemente do creme de leite que a gente utiliza comprando em caixinha, que é um creme de leite com muito soro, enfim, não gosto muito. E aí, a preferência pela pescada amarela, porque ela é mais amanteigada. E como eu disse para vocês, a gente está praticamente usando um prato com muita manteiga. Então os sabores vão um pouco, digamos assim, dialogarem entre si. Vou apenas fazer o tempero dela aqui, a base, né? Na verdade é um pouco de sal. Sal é uma coisa muito relativa, eu costumo dizer. Primeiro que tem gente que gosta muito de sal, tem gente que gosta pouco de sal, tem gente que pode sal, tem gente que não pode sal. E sal eu posso acertar, inclusive, o ideal é na finalização do prato. Mas eu posso acertar na mesa, inclusive. Então geralmente a gente faz com pouco sal para que as pessoas acertem o sal a seu gosto na mesa. Tá? Um pouquinho aqui de pimenta do reino. Tá? Aqui por enquanto tá ok. Me interessa só isso aqui, eu vou fazer a base de qualquer receita, que é a base o quê? Fazer o fundo do prato, ou da minha frigideira, vou fritar aqui, vou selar dos dois lados, tá? Vou selar um pouquinho de manteiga, com um pouquinho de manteiga e com azeite, eu gosto de fazer as duas misturas. Uso mais azeite do que manteiga, mas não uso óleo de forma nenhuma. Eu acho que óleo é o fim da picada e se você for analisar todos os óleos, eles fazem muito mal à saúde. A não ser que seja o azeite, que é um tipo de óleo, logicamente, o óleo das oliveiras. Mas o restante dos óleos, e se for de canola, esse daí foi para usar para a Segunda Guerra Mundial, para tanque, sabe? Usar como óleo lubrificante na Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, espertamente, junto com o Canadá, reverteram para a questão da comestível. Então é uma bucha gigante você usar óleo de canola. Para mim é o pior, é o fim da picada você usar o óleo de canola, porque é algo que não foi feito para a gente comer. Tanto é que se você vai perceber, a gastronomia ela tem um processo muito, muito complexo. Houve uma inversão completamente de valores. Se criou na cabeça das pessoas que a gordura animal é que ela dava problemas nos corações das pessoas, infarto e por aí vai. E aí se aboliu praticamente da alimentação a banha de porco, né, a manteiga, que também é in natura, enfim, em troca de quê? De óleo que a grande indústria americana precisava vender. Então a gente houve uma inversão, hoje se percebe isso. Tá? Tanto é que tem muita gente usando óleo de coco, tem muita gente usando a manteiga de garrafa, manteiga ghee, né? Usando também a própria banha de porco, enfim, eu acho que é bem muito mais natural do que isso. A banha de porco eu não uso muito, porque querendo ou não, ela interfere no sabor.
Com carne até que gosto, mas com peixe eu acho que não fica muito legal. Por isso que eu vou usar a manteiga e o azeite também pra gente fazer isso. Vou selar, assim que eu selar 3 minutinhos em cada, tá? Eu boto a frigideira para ela esquentar, o arroz aqui tá no ponto, eu vou tirar, tá? E aqui uma coisa interessante. O arroz você deixa bem tampado. Você deixa ele chegar praticamente ao dente, não ao dente, e deixa ele terminar o serviço na própria panela. Alguns, inclusive, botam até um pano de prato para abafar completamente, porque aí a água vai secar e o arroz vai ficar exatamente no ponto, aquele arroz bem soltinho, né? Que a gente brinca, minha irmã, que era uma péssima cozinheira, Stephanie, enfim, eu tenho que falar a verdade. Era uma péssima cozinheira, a gente dizia que era arroz juntos venceremos, né? Porque ficava aquela papa, aquele mingau e aquele arroz que era misturado, uma desgraça. E você tem que comer, enfim. Mas o segredo muito é isso, é o tempo de cozimento que você faz e a quantidade de água você não deve colocar muito. Massa, coloque a água que você quiser. Agora arroz, 2 dedinhos acima somente do arroz e ele fica bem certinho, você deixa a água reduzir. Se precisar colocar mais um pouquinho, coloca mais um pouquinho de água. Se não, se vê que já está no ponto, deixa a água ceder para que ele fique um arroz bem soltinho. Então tá aqui, vou fazer agora a base, tá? Vou ligar ali a frigideira para fazer a base. Depois que tiver quente, eu boto a mão, sentir que está na temperatura boa, aí eu faço o quê? Selo dos dois lados, 3 minutinhos, recolho e deixo a base lá. Porque essa base que vai ser feita, que é justamente absorver os aromas do meu peixe, é que vai fazer o restante do que eu quero. Que é justamente colocar as ervilhas, colocar o creme de leite, colocar o meu creme cheese, a gente misturar tudo isso, colocar um pouquinho de cebolinha. Cebolinha, só para lembrar, erva fresca, tá? Erva fresca é muito rápido a cocção dela. Não adianta botar toda a erva fresca antes, porque você perdeu o sabor. Ela vai cozinhar e aí acabou-se. Não vai ajudar em nada. Então o que é que você faz? Bota um pouquinho antes para absorver e o mais importante é na finalização do prato. Porque aí obrigatoriamente faz isso. É o que muita gente não faz, por exemplo, com marguerita para uma pizza. Pizza de marguerita. O cara pega e bota mesmo de marguerita e bota no forno para fazer a pizza. É desgraça. Acabou. Marguerita tem que ser no fim. O próprio calor da pizza que sai do forno, você bota a marguerita em cima. A marguerita não, desculpa. O manjericão, marguerita é a pizza, foi mal. O manjericão em cima e esse manjericão lá com o calor automático do fim é que ele vai saborizar o prato completamente. E não você queimar o manjericão dentro do forno para fazer a bendita pizza marguerita, tá? Então vamos lá, vou aqui aquecer pra gente começar. Aqui o fio de azeite, tá, gente? Tá um pouquinho mais porque o prato... Lembrando que eu peguei a posta da pescada amarela. Não peguei o filé. O filé, por que a posta? Porque a posta me dá uma altura maior e faz com que eu consiga fazer um prato bem melhor, porque como eu vou colocar aqui primeiro para ele dourar, né, e depois eu vou colocar no forno para gratinar, porque a ideia é gratinar com queijo parmesão, que também pode ser usado queijo mussarela, a ideia é que você necessariamente faça primeiro com ele, e aí se você coloca o filé, ele é muito fino. Quando você colocar no forno, ele já está derretendo, já está se acabando completamente. Então, por isso que a ideia da posta, que é uma posta bem mais alta do que se fosse um filé, tá? Então, eu vou levar aqui o peixe, eu vou selar, tá? Vai. Eu vou pegar aqui a espátula, que eu vou precisar. Eu vou colocar um pouco de manteiga. Só lembrando que azeite e manteiga, eles dialogam bem, mas o tempo de cada um no fogo é bem diferente, tá? A manteiga ela vai muito mais rápida, ela aquece muito mais rápido, ela sobe a temperatura muito mais rápida e o azeite bem menor. Então lembrando o seguinte, o azeite você não pode usar azeite em altas temperaturas, por exemplo. Fazer uma fritura, por exemplo, de batata frita, não dá para ser com azeite. Você vai esperar um tempão e não vai ficar bom porque o azeite não tem esse tempo de fritura, diferentemente do óleo e da manteiga. Já a manteiga tem um problema, ela vai estourar rapidamente. E aí você tem dificuldades depois para que fique a fritura no tempo certo. Por isso que sempre se aconselha um pouco fazer uma coisa ou outra para a gente ir ganhando tempo. Tá? Vou deixar aqui só de um lado, 3 minutinhos apenas. Viu? Eu agora vou tirar, vamos estar aqui em fogo baixo, vou tirar. Isso aqui, ó, essa minha base aqui me interessa, tá? Essa minha base aqui me interessa. É a base que vai fazer com que eu possa usar aqui o creme de leite. Tá? É o creme de leite.
E agora aqui eu tô colocando, tá, o creme cheese. Eu tô fazendo as duas coisas, tá? Eu tô botando o creme de leite e o creme cheese. E só para lembrar, ó, tô querendo aqui aproveitar o restinho. Só para lembrar, quando eu faço isso, eu tô aproveitando o quê? A base, tá? A base do peixe. E eu vou usar o próprio creme de leite e o creme cheese para que ele necessariamente ele deglacie, tá? Então veja que eu estou fazendo isso. Vou deixar aqui em fogo baixo até ele aproveitar. E aqui vou colocar as minhas ervilhas. Tá? E deixar cozinhar. Isso daí. Eu vou usar um pouco de cebolinha, mas quando eu trouxer o peixe de volta. Certo? Como eu vou fazer aqui 2 pedaços do peixe, eu vou cortá-lo e vou dividi-lo aqui em 2 pedaços. Eu tô só tirando aqui. Ele tem uma parte aqui que tá meio... E aqui o restante dele eu deixo aqui. Deixar em 2 pedaços. E ele já tá suficiente. Tá ficando aí. O arroz já tá quase pronto. E aí agora é o momento de eu fazer 2 movimentos. O primeiro movimento vai ser necessariamente fritar as amêndoas, porque o arroz já está praticamente finalizado. Veja que não tem manteiga, não tem azeite, não tem nada. Vou colocar aqui as amêndoas, tá? Para que ela frite. E aí, necessariamente, quando eu começar a sentir o aroma delas, é que está no momento certo de eu poder tirar e misturar com o arroz. Aí o arroz, ele está praticamente aqui. Eu estou deixando aqui esperando. Vou mexer aqui as minhas ervilhas. E por último, o que eu vou fazer é os apagos, que já serão bem mais rápidos. Aqui ainda tá... Ó, já tá começando a torrar, sentindo o cheiro? Ó, você pode notar aqui que aqui já tá um molho já um pouco grosso. Tá? Eu vou deixar ele reduzir um pouco mais. Para ficar bem pastoso mesmo. A ideia é que ele fique pastoso e que é o tempo do cozimento da ervilha. É uma ervilha que já está cozinhada, logicamente cozida, mas se puder pegar, melhor, tá? É o tempo que as amêndoas ficam prontas. A última coisa que eu vou fazer são os aspargos. A temperatura tá boa, mas já está começando a ficar um pouquinho queimada. Agora eu vou colocar um pouquinho de manteiga, que é para saborizar completamente as amêndoas, que é o ponto final. E na verdade, ó, eu desligo, tá? Eu desligo para botar a manteiga. Ele já está aquecendo. O tempo final, esse é o segredo. O prato, ele já está quente aqui, então ela vai saborizar. Quem está aqui já deve estar sentindo um cheiro diferente. Ela vai saborizar com a manteiga e eu não preciso mais estar com nada ligado. Vai terminar o restante com isso aqui. E aqui o nosso arroz, eu vou deixar só ele reduzir mais um pouco, ele já está... Mas o nosso arroz já está pronto. E aqui o momento final do nossos 2 filés aqui, que eu dividi em 2, né? Tá? Então um pouquinho de molho em cima. Vou deixar ela aqui absorver só um pouco desse molho. E depois eu vou colocar aqui o parmesão. Para ele ir junto dessa minha... ele ser justamente levado ao fogo, ao forno, para que a gente possa gratinar o restante. E aí, ó, vou colocar um pouquinho de cebolinho. Só um pouquinho mesmo, tá? E aqui o queijo. Agora eu vou trazer daqui, porque eu vou levar para gratinar. Aqui o arroz, tá? Eu vou trazer ele aqui, tá? Com arroz aqui com amêndoas. Já tá pronto. Agora só preciso fazer uma última coisa, que é os aspargos. Manteigazinha, tá? Só para saltear os aspargos.
Aí, os aspargos eu tô jogando aqui. Tô pegando 4, que é só um prato individual que eu tô fazendo. Tá? Aspargo não precisa muito calor, não. Deixa ele aí pegar um pouquinho para depois, só com a manteiga, saltear um pouquinho e pronto. Eu vou botar aqui o arroz, será a base. Com a cama, né? Se você quiser. Ok. Depois eu vou ver aqui o peixe como é que tá. Ainda precisa de um foguinho a mais. Aqui eu vou tirar os aspargos. Os salteados aqui. E aí, enquanto sair o negócio lá, eu vou beber, né? Obviamente. Cheers! Só lembrando que para harmonizar eu preferi um chardonnay. Tá chileno, tá, tudo bem. Ok, sem problema. Mas, para harmonizar eu peguei ele. O correto seria a rainha das uvas brancas, né? O Chablis, que seria o chardonnay francês. Mas eu preferi pegar aqui um da América Latina e da América do Sul, que também é muito bom. Eu vou agora tirar, tá? Tem uma parte dele que já tá bem. Eu vou montar aqui, tá? Espaço. E vou aqui colocar aqui em cima provisoriamente, porque eu vou pegar aqui o caldo. Um caldo não, um molho, né? Vou só terminar aqui. Fazer a limpeza devida. E agora tá aqui o prato pronto. Arroz com amêndoas, o meu filé de pescada amarela, com molho de creme cheese, creme de leite gratinado com parmesão e meus aspargos salteados. Agora, só provar. E tenta fazer em casa. Cheers!